Só, a gente vai estudar hoje a primeira lei de Mendel. A primeira lei de Mendel, ela tem o seguinte enunciado: todas as características de um indivíduo são determinadas por genes que separam-se durante a formação dos gametas. Sendo assim, pai e mãe transmitem apenas um gene para os seus descendentes. Então a gente já tinha conversado lá quando a gente trabalhou com aquela apostila de que o Mendel ele viu que ele analisava uma característica por vez e ele viu que o pai passa um gene, a mãe manda outro e eles se juntam para formar a característica do indivíduo. E para a gente começar a entender aí um pouquinho melhor, eu trouxe o exemplo aí da questão do sexo do bebê, né? Se vai nascer em menino ou menina. Para nascer menino, né? Ou melhor, o pai dessa criança, ele já tem lá o gene X e o gene Y. Já a mãe, e para o bebê nascer menina, tem que ter o gene X e X, certo? Cada um desses dois indivíduos, o pai e a mãe, vai passar para o bebê um gene. Então a gente tem aí um parzinho de gene, a mãe manda um, o pai manda outro, para formar a característica do sexo do bebê. Os nossos genes, eles sempre estarão em duplas. Eles sempre vão estar em duplas, certo? E essas duplas vai ser compostas de um gene do pai e um gene da mãe. E daí a gente vai agora entender quando que é o gene do pai que se manifesta e quando que é o gene da mãe que se manifesta. Mas, por exemplo, aqui, ó, esse exemplo que eu trouxe para vocês, né? Então, o filho ali desse casal vai ser composto por um gene do pai, que vai ser passado ali pelo espermatozoide, e um gene da mãe que vai conter lá no óvulo. O pai vai poder enviar um gene X ou um gene Y. Já a mãe, ela vai poder enviar um gene X ou outro gene X, certo? Beleza, Ellen, não tem problema. Ou seja, quem vai definir aí o sexo do bebê é sempre o pai. Porque a mãe vai sempre mandar um X, né? Porque ela só produz X. O pai produz X e Y. Então, a mãe mandou um X. O pai mandou outro X, a gente vai ter uma menina. Agora, a mãe mandou o X, o pai mandou um Y, a gente vai ter um menino, que vai formar XY. Isso é só para a gente começar a entender que na genética sempre vai ser assim. Um gene da mãe, um gene do pai, para formar aí a dupla, certo? Basicamente isso, Rafael. Você não é que você era um X, né? Você recebeu um X do seu pai, um Y do seu pai, né? Você era ali a junção dos espermatozoides com óvulo. E você recebeu do seu pai um Y que fez você vir do sexo masculino. Daí, olha só. Dito isso, lembra lá que na nossa última aula eu tinha pedido para vocês pesquisarem os termos de algumas palavras, né? Que a gente vai usar muito aqui na genética. E duas dessas palavras são alelos dominantes e alelos recessivos. Vamos lá. Primeiro, o que é um alelo dominante? Um alelo dominante, o próprio nome já diz, ele domina, né? E é aquele alelo, aquele gene que tem mais chances de se manifestar. Porque ele pode se manifestar sozinho ou em dupla. Tá, mas você deve estar se perguntando. O professor acabou de falar que só se manifesta em dupla, todo gene só trabalha em dupla.
como que um alelo dominante pode se manifestar sozinho? Ele vai estar em dupla igual, porém não com outro dominante, certo? Quando eu estou falando de um alelo dominante, eu represento ele por uma letra do alfabeto, que pode ser qualquer letra do alfabeto, mas é uma letra maiúscula. Quando eu falar em alelo dominante, eu represento por letras maiúsculas. E eu faço a leitura dessas letras como azão. Daí vai ser Bzão, Vzão, Dzão, Szão, Rzão, Wzão, a letra que eu quiser. Só que quando eu estiver falando que ela é dominante, tem que ser com letra maiúscula e eu tenho que fazer a leitura sempre no ão, certo? E daqui ó, vocês podem ver o que eu quis dizer quando pode se manifestar sozinho em dupla. Ele vai vir tanto em dupla, então azão, azão, ou pode vir azão, azinho. Por exemplo, assim, ó, a cor do cabelo é uma cor dominante. Ou seja, a cor do cabelo marrom é dominante. Só um exemplo. Então, se essa criança receber um azão, ela vai nascer com cabelo marrom, porque é uma cor dominante, certo? Por exemplo, aqui, ó, a mãe enviou um azão, o pai outro azão. Essa criança nasceu 100% aí com alelo dominante. Então, usando o exemplo do cabelo marrom, nasceu de cabelo marrom. Agora, o pai mandou um azão, a mãe mandou um gene azinho. O gene azinho era um gene recessivo da cor preta. Essa criança vai nascer igual com cabelo marrom. Por quê? O alelo dominante é tão forte que mesmo estando sozinho, é nesse caso que eu quero dizer o que é o sozinho, ele já se manifesta. Mas essa criança guarda ali no seu DNA a informação do cabelo preto. Daí, dependendo com quem essa criança, quando crescer, casar, pode ser que ela venha aí a ter um filho com cabelo preto. Porque ela tinha essa informação, certo? Já o alelo recessivo é aquele alelo, aquela característica que só vai se manifestar em dupla, porque é uma característica mais fraca, digamos assim. Os alelos recessivos, eles são expressados e interpretados por letras minúsculas do alfabeto. Também, qualquer letra do alfabeto, desde que seja minúscula. E daí eu vou sempre ler no diminutivo. Azinho, Bzinho, Czinho, Vzinho, Rzinho, Tzinho, Wzinho. Qualquer letra, desde que eu escreva minúsculo e no diminutivo. E daí a pessoa só vai se manifestar com essa característica caso ela receba do pai um azinho e da mãe outro azinho. Por quê? O alelo recessivo ele é mais fraco. E para essa característica se manifestar, precisa estar em dose dupla. Certo? E daí, como a gente falou que as informações só trabalham em duplas, essas duplas podem ser homozigóticas ou heterozigóticas. Se estiver lá que é uma característica homozigótica, significa que os dois genes vão ser iguais. Ou seja, ou vai ser azão, azão, ou vai ser azinho, azinho. Agora, se eu falar que é uma característica heterozigótica, é porque vão ser alelos diferentes. Ou seja, obrigatoriamente vai ser um dominante e um recessivo. Vai ser um azão e um azinho. Certo? Essa questão de ser dominante, ser recessivo, ser homozigoto e heterozigoto, vocês têm que ter muito claro. Por quê? Na maioria dos exercícios, não vai aparecer essas letrinhas. Vai aparecer assim, ó.
um gato preto dominante heterozigoto. Então tá, se ele é um gato preto, né, a característica preta, ela é dominante, então ela é azão. Mas se ele é heterozigoto, não pode ser azão-azão, vai ser azão-azinho. Então eu tenho que saber o significado dessas palavras para poder identificar quais são os genes e fazer aí a interpretação. Depois que eu fizer aí a interpretação desses alelos, eu vou jogar isso ali no quadro de Punnett. Quadro de Punnett. A pronúncia não importa muito. Alguns autores falam Punnett, Punnett, Pinnett, enfim. É como se fosse um joguinho da velha, que eu jogo ali esses alelos para poder calcular quais são a probabilidade dos meus filhos nascerem com tais características. Então, trouxe aí um exemplo. Sabe-se que, em determinada raça de gatos, a pelagem preta uniforme é condicionada por um gene dominante Bzão. E a pelagem branca uniforme pelo seu alelo recessivo Bzinho. Do cruzamento de um casal de gatos pretos, ambos heterozigóticos, espera-se que nasçam. Então aí, ó, eu tenho um gato e uma gata, certo? Os dois gatos são pretos. E a gente viu que preto é um gene dominante. Então, preto é um gene Bzão. Só que esses gatos, eles são heterozigóticos. Ou seja, eles têm o Bzão, mas também têm o Bzinho. Então, vou jogar aqui no meu quadrinho. Numa linha, na primeira linha eu boto a minha fêmea e na primeira coluna eu coloco os genes do macho. Eu separo eles. Então, aqui, ó, a fêmea, ela era Bzão, Bzinho. O macho era Bzão, Bzinho. Agora eu joguei aí e eu vou cruzar informação com informação. Para fazer o cruzamento, vou cruzar desse quadradinho aqui. Eu pego um gene da mãe, um gene do pai, sempre na mesma linha, na mesma coluna. E aqui eu vou ter 4 possíveis descendentes desse casal. Então vai surgir, juntando ali os genes, um filhote Bzão, Bzão, um filhote Bzão, Bzinho, outro filhote Bzão, Bzinho e um filhote Bzinho, Bzinho, né? Ó, fui juntando. Ou seja, desses gatos aqui, 3/4, ou seja, 75% vão nascer pretos. Por quê? 3 desses 4 gatos receberam a letra Bzão. E lembra que tendo um Bzão, um dominante, a característica já se manifesta. Ou seja, 3/4 aí desses gatos vão nascer pretos. E 1/4 vai nascer com a pelagem branca uniforme. Por quê? Apenas um recebeu dois genes recessivos. E a gente já viu ali que o gene recessivo só se manifesta quando está em dose dupla. Se eu fosse escrever isso aqui em probabilidades, proporções, eu escreveria 3/1, certo? 3 gatos pretos para um gato branco.